glória a Deus. Continuando esse momento maravilhoso de adoração a Deus, vamos fechar os nossos olhos e continuar adorando o Senhor. Senhor, nessa manhã nós rendemos os nossos corações a Ti, as nossas vidas aos Teus pés, Senhor. Estamos com os nossos corações rendidos. Faça em nós o Teu querer, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Senhor, na nossa caminhada. Olha, Senhor, para os nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que a gente saia daqui, Senhor, cheios, transbordando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, que presença, né? Quem aí sentiu a presença de Deus já? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar nessa adoração, amém? O tema desse mês é o cristão comprometido com a santidade. E que compromisso nós temos que ter, né? E é muito difícil, né? Por mais que pareça fácil, não é. A caminhada com Cristo, ela exige muitos sacrifícios, realmente, mas vale a pena, né? Quando a gente chegar na glória, a gente vai cantar aquele louvor lá do Juliano Som, né? Já valeu a pena, vai valer a pena, e depois, Senhor, valeu a pena. Glória a Deus. Bom, é um tema importante para a gente falar nos dias de hoje, porque a gente tem visto, né, muitas pessoas até dentro da igreja, né, sendo permitido muitas coisas, né? Tudo hoje é permitido. O mundo tem tentado todos os dias romantizar o pecado. E, de certa forma, a igreja, muitas vezes, a igreja em geral, não estou falando a nossa. Graças a Deus, a nossa não é assim. Mas a igreja traz muitas coisas do mundo. Então, tudo tem sido muito permitido, né? Ai, tudo pode. Ah, é só isso aqui, não faz mal, só um pouquinho. E as pessoas têm romantizado cada vez mais o pecado, aceitando as obras da carne que a Bíblia condena. Mas, gente, a santidade, ela é um processo contínuo, né? E por isso que a gente tem que ser comprometido com a santidade diariamente. Amém? Quem já ouviu uma expressão assim, que as pessoas falam, ninguém é santo, santo só Deus. Santo é só Deus mesmo, que realmente ninguém é santo como Ele é santo. A pastora até falou isso ontem. Ninguém é santo como Ele é. Mas nós somos chamados para sermos santos. Em Levíticos 19, versículo 2 diz, sejam santos como eu sou santo. Então nós somos chamados a sermos santos também, não como Ele, né? Às vezes a gente confunde a santidade com soberba, sabe? Aquela pessoa que faz, que a pessoa fala, isso aí você acha santo, né? Eu não sei se alguém já ouviu isso, mas muitas pessoas confundem isso. E na verdade, a santidade que Cristo, né, que Deus nos chama, é um processo de santificação que nós precisamos viver na nossa caminhada com Cristo. Amém? Para falar de santidade, eu quero começar falando sobre o pecado, que é a separação de Deus, né? Todos sabem como o pecado entrou no mundo, que foi lá em Gênesis, lá no começo de tudo, quando Eva, né, decidiu comer a maçã através do homem, né? O pecado da desobediência entrou e aí todos nós fomos condenados ali. O pastor disse ontem uma frase que eu anotei para usar hoje, que já estava com o esboço montado. Falei, opa! O pecado é o fruto da falta de confiança em Deus. Quem estava no treinamento ontem ouviu ele falando isso. Inclusive, gente, venha no treinamento vocacional, quem puder, é muito bom, a gente aprende muito, né? Ontem foi uma bênção e a gente cresce, né? Acrescenta muito para a nossa fé. Amém? Foi só um adendo aqui. E aí, isso é muito, muito verdade, porque ali foi falta de confiança em Deus, né? Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, eles não confiaram no que o Senhor ordenou para eles, né? E ali entrou o pecado. E aí, nesse momento, nós fomos separados de Deus. Criou um abismo entre o homem e Deus.
E ali, todos, a partir deles, já nasceram no pecado. Amém? Glória a Deus. Romanos 3:23 diz isso, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, para falar da santidade, né, primeiro eu quis falar sobre o pecado, que é o que nos faz sujos, né? Nós já nascemos sujos, impuros. E aí, para a gente se santificar, a gente tem que se santificar do quê? Do pecado. Amém? Então, para isso, né, nós precisamos confiar em Deus. O significado da palavra fé no dicionário é confiança absoluta. E a única forma da gente se santificar é através da fé. Então, realmente, o que o pastor falou, o dicionário comprova. Fé é confiança absoluta. Então, o pecado realmente é falta de fé, falta de confiar naquilo que o Senhor nos ordena. Amém? Porém, o pecado entrou no mundo, né, e nos sujou. Então, por isso que nós hoje somos pecadores. Mas teve uma pessoa que veio ao mundo para nos reconciliar novamente. Então, esse afastamento de Deus, ele foi... nós fomos reconciliados, foi criada uma ponte até Deus de novo, que foi através de Cristo. Amém? Vamos abrir em Romanos 5, versículo 8. Eu vou ler aqui com os irmãos. 5, 8, isso. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Mais um, por favor. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então, nós fomos reconciliados com Deus através da morte de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, porque quando o pecado entrou, né, nós éramos alvos da ira, né, de Deus. E aí Jesus veio para nos redimir, porque nós não merecemos, nós somos pecadores mesmo. Nós não merecemos a vida eterna, a salvação. Não é por mérito, né, é pela graça, favor imerecido. É por isso que hoje nós temos acesso à salvação. Amém? Então, através da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos reconciliados. Vamos abrir em 2 Coríntios 5, versículo 18, do 18 ao 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos. Reconcilie-se com Deus. Pronto, foi. Então, o primeiro Adão, né, que foi Adão ali do jardim, trouxe o pecado para o mundo. E o segundo Adão, né, que como falam, é Cristo, né, ele veio para nos redimir desses pecados. Então, através do sangue de Jesus, é que nós nos tornamos santos. E através desse sacrifício, é que nós podemos começar esse processo de santificação. Aliás, não podemos, devemos, como cristãos, começar esse processo de santificação. Amém? Ele nos justificou para que possamos viver esse processo. Eu vou contar uma história que eu ouvi esses dias num podcast. Eu achei muito interessante, para a gente ter uma noção de como nós somos sujos, né, pecadores. Porque muitas vezes as pessoas acham que, não, mas eu sou tão certinho, eu não minto, eu não falo palavrão, eu não roubo, eu não mato, eu não peco em nada. Então, na verdade, nós somos pecadores, sim. Todos os dias nós precisamos nos redimir com Deus, né? Eu vou contar uma história.
tinha uma menininha, né, que ela ficava admirada olhando uma ovelhinha no pasto. Não sei se alguém já ouviu. Uma ovelhinha no pasto verde. E ela ficava encantada olhando aquela ovelhinha branquinha, branquinha no meio daquele pasto verde. Ela falava, nossa, olha como ela é branquinha, né, nesse pasto. Até que um dia nevou. E aí ela viu que aquela ovelhinha não era tão branquinha igual ela estava vendo. Ela viu a sujeira da ovelhinha. A ovelhinha ficou encardida perto da neve, branquinha. E o que isso quer dizer? Muitas vezes a gente acha, né, que tá tudo bem, tá tudo certo. Só que Deus, ele vem e faz nevar perto da gente, para a gente ver o quanto nós somos pecadores e sujos, e o quanto nós precisamos desse sangue para nos santificar, para nos purificar. Amém? Salmo 51, 17. 51, 7, Gu, perdão. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Amém? Mais branco do que a neve serei. Tem um hino muito bonito da harpa que o pastor ama, e eu também, que fala, alvo, eu não vou cantar, né? Alvo mais que a neve. Eu não vou fazer vocês sofrerem, não se preocupem. Desse dom, às vezes eu esqueço que eu não sei cantar e canto perto do Jefferson, da Cinja, eu falo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não posso. Que vergonha. Mas é alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, através do sangue de Cristo, nós seremos alvos mais que a neve. Mas nós precisamos ter a atitude de nos lavar nesse sangue. Amém? Então, o processo de santificação. A definição da palavra santificação diz o seguinte: processo de separação para Deus, purificação e transformação. Então, vou ler de novo, tá? Processo de separação para Deus. Separação do quê? Do pecado, da sujeira do mundo. Devemos nos separar, amém? Purificação e transformação. A santificação, ela é um processo contínuo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, nós devemos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Amém? E nós temos que nos purificar, visto que temos essas promessas. Quais promessas? A promessa da salvação, da vida eterna. A promessa da santificação, né, de sermos santos. Nós só seremos santos mesmo quando nós chegarmos na glória. Mas aqui a gente vai viver todos os dias esse processo de santificação até a nossa morte. Então, nós temos que acreditar nas promessas, crer, mas às vezes a gente acha que é só orar. Senhor, me ajuda a ser santo. Senhor, me ajuda a não pecar. Só que nós temos que tomar uma ação, né? Nós devemos agir também, não só orar. Nós temos que nos purificar. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, toda sujeira. Às vezes a gente acha que não tem nada demais, ou a gente sabe que não é certo e a gente continua fazendo. Nós precisamos nos purificar de tudo. Tudo. Às vezes a gente pensa, mas eu não faço nada de errado. Mas você fala mal do seu irmão, você fofoca, você briga, se ira, peca. Então a gente nunca vai estar 100%. Só quando o nosso corpo for... só lá na glória mesmo. Aqui a gente vai viver sempre precisando, todos os dias, de nos arrepender. Mateus 16, 24. Que Cristo diz para nós. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos negar a nós mesmos. Amém? Esse processo é diário e temos que nos arrepender todos os dias. Por que nós temos que nos arrepender todos os dias? Todos os dias a gente entra em um conflito, né?
existe um conflito na vida do cristão, que é o espírito e a carne. Então, a nossa carne, ela é pecaminosa, porque o pecado, como eu falei, né, todos pecaram, desde Gênesis. Então, nós temos a tendência a pecar, todos nós. Não existe ninguém que fala, eu não tenho. Não. Todos nós temos tendência a pecar. Só que nós precisamos negar a nossa carne, a nossa vontade, para que a gente possa viver esse processo todos os dias, acordar e falar, Senhor, eu mato a minha carne, Senhor, me ajuda. E na Bíblia fala também que antes de vir a tentação, Deus já deu o escape, Deus já deu o livramento antes de vir a tentação. Então, se nós caímos em tentação, não é porque Deus permitiu, é porque nós escolhemos. Nós temos a decisão, o poder de escolha. Uma vez que caiu, foi condenado? Não, igual eu falei, é um processo. Nós precisamos nos arrepender. Mas nós precisamos ter a decisão de negar a nós mesmos, a nossa vontade. A minha vontade é fumar? Eu vou negar. Minha vontade é mentir? Eu vou negar. A minha vontade, vou negar a mim mesmo. Vai machucar, vai doer, mas eu vou negar. Porque quem quiser vir após Jesus tem que se negar e tomar a cruz todos os dias. Não é fácil, gente. A cruz, ela é pesada, ela é difícil. A cruz, ela é morte. Quem carregava a cruz era para ser crucificado e morrer lá na frente. Nós precisamos carregar a nossa cruz, sabendo que nós vamos matar a nossa carne todos os dias. E a morte, ela dói. Não é fácil. Você acha que não dói morrer crucificado? Dói. E muito. Mas nós vamos matar, decidir, acordar, não, Senhor. Hoje eu não vou fazer isso, eu estou decidida. E quando vir a oportunidade, a gente vai negar a nós mesmos, a nossa vontade. Amém? Esse é o compromisso com a santidade que nós temos que ter. Eu queria ler com os irmãos em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. A importância de sermos comprometidos com a santidade. Tá rápido, hein? Virei, já estava aqui. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Pode continuar. Como filhos obedientes, não deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Está escrito lá em Levíticos, é que ele cita esse versículo. Eu vou ler só esse versículo 13, aqui nessa versão. Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, preparem a sua mente. Gente, nós precisamos preparar a nossa mente para que a gente consiga, depois, lá no 15, ele fala, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Mas antes, nós precisamos de um preparo, porque a santificação, ela não acontece só no nosso dia a dia, quando a gente vai, antes na nossa mente. Vocês sabiam que o pecado, ele já começa também na nossa mente? O pecado, ele já começa aqui. Quando alguém vai pecar, normalmente, ela já pensou antes. Muitas vezes não, é tomada ali no impulso. Mas muitas vezes o pecado começa também na nossa mente. Existe um livro da Joyce Meyer que chama Campo de Batalha na Mente. E a nossa mente realmente é onde fica essa batalha, né? Entre o espírito e a carne. A carne fica ali, né? A gente fica, os antigos falavam, mente vazia, oficina do diabo, né? E eu concordo com isso num ponto de que nós precisamos nos preencher, nos encher e nos alimentar daquilo que nos dá esperança. Para que nós possamos ter a mente renovada, né, lá em Romanos 12, né, Romanos 12, 2, que fala da renovação da nossa mente. Vamos ler? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Em algumas versões diz,
para renovar a nossa mente, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça. Mas, para isso, nós precisamos nos alimentar. Amém? Em João 17, capítulo 17, versículo 17, diz assim: consagra-nos na verdade, que é a tua palavra. Em outras versões diz também: santifica-nos na tua palavra, na verdade, que é a tua palavra. E Jesus disse o quê para nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a gente sabe que Cristo é a palavra, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando nós tomamos a atitude de renovar a nossa mente, não é assim, agora eu vou, como o mundo prega, né? Eu vou meditar, eu vou pensar pensamentos positivos, só pensar em coisas boas, good vibes, não. Renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, é através da leitura da palavra, da busca constante. Amém? Da busca constante. Através da oração e da leitura da palavra, que é o próprio Cristo. Quando nós nos alimentamos, a nossa mente é alimentada por isso. E aí, a mente não vai mais ficar vazia, não vai mais ser oficina de ninguém. Vai ser preparada por Deus para que a gente possa agir. Amém? Assim como está, eu vou ler de novo o versículo 13 de 1 Pedro, capítulo 1. Portanto, preparem a sua mente para a ação. Então, para a gente poder agir, e exercitem o autocontrole, nós precisamos agir e exercitar o autocontrole. Nós precisamos viver esse processo todos os dias, até que ele venha. Amém? O autocontrole é a gente exercitar isso. Então, eu pensar assim, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Até que você não faça isso. Eu não vou, quem tem o vício, né, por exemplo, do cigarro, tem que exercitar muito o autocontrole. Por quê? É muito difícil. O vício, né, ele é onde? É na mente também. A gente tem que ser liberto, não é só o organismo, o corpo que também sofre, mas a mente. Então, tem que ser um autocontrole todos os dias. Eu não vou fumar, eu não vou fumar. Eu não vou falar palavrão. Eu não vou falar palavrão. Eu não vou ver conteúdos ilícitos no meu celular. Eu não vou. A gente tem que decidir, é uma decisão. Amém? Então, a gente precisa... a gente estava conversando esses dias sobre casamento, e aí o Alu fica revoltado com um termo que, quando algumas pessoas separam, as pessoas falam, acabou o amor. Acabou o amor, não sinto mais amor por essa pessoa. Gente, isso não existe. O amor é uma decisão. A gente decide todos os dias amar o nosso cônjuge, mesmo ele fazendo raiva pra gente. Tirando a gente do sério, às vezes. Aí é uma decisão, eu vou amar ele. Eu vou amar. É uma decisão, amar todos os dias é uma decisão. O casamento, não existe isso de amor, porque eu amo. Existe a paixão, mas o amor é uma decisão. E, gente, Cristo nos amou. A Bíblia fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele derramou o seu sangue para que a gente possa ser santificado. Para que a gente possa ser alvos mais que a neve, o sangue dele foi derramado. E o que nós temos que fazer? Qual é o nosso compromisso? Amar. E é uma decisão. Todos os dias nós temos que amar a Cristo. Amém? E aí, se a gente ama, a gente nega a si mesmo, a gente leva a nossa cruz, a gente mata a nossa carne. Não porque a gente é bonitinho, eu sou fofinho, Deus me ama, bonitinho. Não, porque Ele nos ama e eu decido amá-lo, então eu decido abrir mão da minha vida. Amém? Paulo era o maior exemplo disso. Paulo, ele se santificou, desde quando ele se converteu até o último dia da vida dele. E ele amou a Cristo de tal forma que ele preso, prestes a morrer, ele estava ali trabalhando na obra, preocupado, sabe com o quê? Com evangelismo, com missão, com amor, com a propagação da mensagem da cruz de Cristo, até o último dia. E sabe por quê? Porque Paulo era especial? Não,
porque ele decidiu amar e se santificar todos os dias por Cristo, a qual o escolheu e deu o privilégio da salvação. Amados, hoje nós temos um privilégio muito grande, que é estar aqui, ó. Eu falei ontem, gente, a gente está aqui cultuando de portas abertas, enquanto na Síria tem muitos cristãos morrendo. Eu vejo os vídeos, eu choro, e assim, isso me dói de ver os cristãos morrendo de forma cruel. E muitas vezes a gente fica com preguiça de vir ao culto no domingo. Muitas vezes a gente não vai para o culto porque está com uma leve dor de cabeça, com sono, porque está chovendo. Pelo amor de Deus, vamos viver esse amor, vamos nos entregar para Deus por inteiros. Amém? Estou aqui, ó. Vamos ficar de pé, a gente orar. Irmãos, esse processo não é fácil. Não é fácil. Mas ninguém disse que seria fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas vai ser tudo fácil, vocês vão passar por ela facinho. Não. No mundo tereis aflições. Mas ele venceu o mundo. Amém? Nós precisamos confiar nele. Porque nas aflições, nós temos que crer em quem nos salvou, quem nos chamou. Por que nós estamos aqui? E tem uma coisa em mente, esse sofrimento ele não é eterno, ele é passageiro. Essa vida, ela é de passagem. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida eterna é com Ele, com Cristo. Então, vale a pena. Hoje, né, nós temos bastante jovens aqui, e eu gosto de falar isso. A gente não está perdendo a nossa vida, a gente está achando ela. Como diz a palavra, quem acha que está perdendo a vida e se entregando para Cristo, está muito enganado, porque é aí que nós estamos encontrando a vida verdadeira. Amém? Nós sabemos que a palavra diz, né, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, existe uma recompensa para quem escolhe se santificar, para quem vive esse processo todos os dias. Existe. E muitas vezes ela não vai ser aqui. Ela vai ser lá na eternidade. Amém? Mas uma coisa nós sabemos, que o sofrimento com Cristo é melhor do que o sofrimento sem Ele. Isso é, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Então, em nome de Jesus, que a gente possa viver todos os dias esse amor, essa decisão e esse processo com muito amor no nosso coração. Não com pesar, sabe? Ai, como é difícil. Ai, Senhor, eu vou ter que abrir mão disso, isso dói. Dói é morrer na cruz por você. Amém? Então não dói não, vamos fazer com amor, com alegria. Amém? Vamos fechar os olhos, Senhor, nessa manhã. Nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas por inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós que estamos aqui reunidos, ouvimos essa palavra, Senhor. Nós, Senhor, declaramos, Pai, que nós estamos decididos, Pai, a viver para Ti, a negar a nossa vontade, a negar o nosso eu, Senhor. Senhor, nós crucificamos com o Senhor, Pai, o nosso antigo eu, Senhor. E nós queremos viver uma vida plena em Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, todos os dias escolher a Ti. Senhor, nós Te pedimos perdão, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelas decisões erradas, Pai. Por muitas vezes, ao invés de decidirmos, Senhor, Deus Te amar, obedecer a Tua palavra, Senhor, nós optamos, Pai, por pecar, Senhor. Por, Senhor, fazer coisas que desagradam, Senhor, ao Senhor. Pai, por isso que nós Te pedimos perdão, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor venha nos redimir, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor se sacrificou por nós, Pai. E nós valorizamos esse sacrifício, Pai, nos lavando nesse sangue que foi derramado, Pai. Em nome de Jesus, que todos os dias, Senhor, nós possamos, Pai, olhar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ao invés de olhar para nós mesmos. Pai, o nosso eu, Senhor, não é nada, Senhor. Se há alguma coisa de bom, Senhor, em nós, é o Senhor em nós e não nós mesmos, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse processo, nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus, e que haja alegria nesse sacrifício, Senhor. Que haja alegria nesse processo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, todo coração contrito, triste, preocupado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos, Senhor, confiar em Ti
plenamente, absolutamente, como uma criança, Pai, que confia no seu Pai, que não sabe para onde vai, mas é o seu Pai que está indo. Confia, Senhor, que nós possamos ser como uma criança assim, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.